O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, amanhã a igreja celebrará esse grande momento. Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e não esqueçamos que Nossa Senhora também estava lá nesse momento, aonde depois desta grande manifestação, os discípulos começam a pregar, a anunciar o Evangelho ali na pessoa de Pedro e depois os outros apóstolos. E tudo isso nós podemos ver nos Atos dos Apóstolos, as consequências de toda esta pregação. Mas no Evangelho de hoje é até meio que cômico o que nós acabamos de ouvir. Pedro ficou impactado com o que Jesus havia dito. Nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de São João, do versículo 20 até o 25, lembrando que ontem Jesus havia falado para Pedro o seguinte: quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Na continuação do Evangelho, Pedro, ele olha agora para João e começa a perguntar: e o que é que vai acontecer com ele? Ele ficou impactado porque o que Jesus havia dito para ele não seria fácil. Jesus estava dizendo que ele iria morrer pelo Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele olha agora para João e pergunta para Jesus: e esse daí, o que é que vai acontecer? Aí Jesus chama a atenção dele: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. E aí correu ali no meio dos apóstolos uma questão dizendo que, no caso, João não iria morrer. Ainda mais que João era o discípulo amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não vai morrer, não. Aí ele mesmo, João, diz: não é isso que eu estou dizendo, não foi isso que foi falado. O que foi falado é que Pedro deveria ficar calado e não ficar preocupado com o João, não. Era para Pedro, no caso, se preocupasse com o que Jesus havia dito para ele: apacenta as minhas ovelhas e segue-me. E aqui tem uma coisa importante. Vocês notaram que
Em nenhum momento João, ele fala dele assim de forma direta. Ele sempre falando, o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele não faz referência a ele. Que humildade! Ele faz referência a ele sem dizer que é ele. Eu dei essa parada para você pensar. Que humildade! Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou-lhe a Jesus, está vendo? Aquele discípulo. É João que está escrevendo, ele poderia ter dito assim, e quando Pedro me viu, ele não diz quando Pedro me viu, ele diz aquele discípulo. Ele faz referência a ele sem dizer que é ele. Ao mesmo tempo, ele diz também: este é o discípulo que dá testemunho. Mas ele não disse quem é o discípulo. Mas é ele. Ele não faz referência a ele. Eu estou fazendo questão de dizer isso, meus irmãos, porque o pregador do Evangelho, aquele que anuncia, aquele que leva, ele nunca pode se colocar como o portador da palavra. Ele é o portador da palavra, mas quem porta a palavra é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas dizendo: os meus seguidores, no meu Instagram, no meu Facebook, eu tenho milhares de seguidores. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para nós não nos colocarmos à frente do Senhor. Nós anunciamos uma pessoa, nós falamos de uma pessoa, e nós devemos levar cada pessoa, cada alma. Nós precisamos levar as almas para Jesus Cristo, não para nós. Por exemplo, eu não tenho seguidores. Eu não sou o Senhor. As pessoas, elas têm que ter como seguidor nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende como é que São João, ele se refere? Ele não mostra que é ele. Até mesmo lá no capítulo 2 do Evangelho também de São João, quando fala da vocação dele, de João, ele não se refere a ele, ele fala de André, mas ele não diz que o segundo que seguiu Jesus era ele. Sempre se colocando numa atitude de escondimento. É aquilo que agora é João Batista. Ele dizia: convém que ele cresça e eu diminua. Tomemos, meus irmãos, o cuidado. Você que é sacerdote, bispo, você que é missionário, missionária, você que prega o Evangelho, muito cuidado.
Muito cuidado com o orgulho, porque o diabo, ele quer nos pegar justamente nisso. Ele quer mostrar que nós somos os tais. E ainda quando aquele pregador do evangelho, ele está diante de uma multidão, aí o demônio semeia no coração dele dizendo assim, tá vendo? Aos seus seguidores, e a pessoa se acha o tal, os meus seguidores, aqueles que estão comigo. Lembrando aqui, falando agora, eu me lembrei de um fato na vida de São João Maria Vianney, conhecido como o cura de Ars, o pároco da cidade de Ars. Ele dizia o seguinte, que uma vez ele estava no púlpito fazendo ali a homilia. E naquele dia ele estava se sentindo tal. Ele, na medida que ele falava, ele olhando o povo se comovendo lá embaixo, ele interiormente ele dizia, nossa, a pregação hoje está demais. Então ele foi se sentindo orgulhoso. Em vez de no fundo do coração, ele deveria até pedir perdão a Deus por aquele orgulho e tomar consciência que quem falava não era ele. Quem falava era Deus, é o Espírito Santo que estava falando por meio dele. Porque ele é apenas um canal. O pregador é um canal. Você está entendendo? Deus se utiliza dele. Aí depois que ele acabou aquela homilia, ele desceu do púlpito, deu continuação à celebração da missa, tudo. E ele foi para a sacristia. Uma pessoa chegou e disse, padre, hoje a sua pregação foi maravilhosa. Hoje o senhor pregou com uma unção muito grande. Aí São João Maria Vianney olhou para o homem e disse, cale a boca, Satanás. Já te dei ouvido demais lá em cima. Não vou te dar ouvido mais aqui embaixo. Aqui não te darei mais ouvido. Não é que São João Maria Vianney estava sendo mal educado com o elogio daquela pessoa. Aqui no fundo do fundo ele estava agora falando com a consciência dele. Interiormente ele sabia que era isso que o diabo queria. Queria levá-lo ao orgulho espiritual. Então ele disse, cala a boca, Satanás. Provavelmente a pessoa que tinha falado aquilo não entendeu foi nada. E realmente não entendeu nada. Mas São João Maria Vianney sabia muito bem a quem ele estava se referindo. Você está entendendo? Que nós somos apenas instrumentos do Senhor? Lembremos também que Jesus já tinha alertado os apóstolos. Alertou como? Ele dizia assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muitos virão dizendo para mim, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no seu nome, eu libertei tantas pessoas do seu nome. Senhor, eu construí tantas coisas no seu nome. E o Senhor vai olhar para a pessoa e vai dizer, não te conheço, afastai-vos de mim, porque as suas obras foram obras de iniquidade. É esse cuidado, meus irmãos. A pessoa pregou, fez tudo, mas no fundo, ela estava fazendo por ela mesma. Como é triste nós vermos pessoas aí que, depois das multidões, elas se portam como os grandes. Já se percebe que o orgulho, a vaidade dominou.
Me desculpa eu dizer assim, que o demônio já é ele que está agindo naquela pessoa, porque ela não tem nem mais a capacidade de falar de Jesus. Ela só fala dela, eu. Fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, fui eu. É uma pena. Se deixou levar pelo orgulho espiritual. E se apresenta ali diante das câmeras, diante de um celular, de uma gravação, a postura da pessoa já se percebe que ela está numa atitude de orgulho. E, no entanto, nós nos deparamos aqui com o João, dizendo: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, sempre se colocando como aquele que não é, aquele que não seria ele, mas uma outra pessoa. Nós vemos isso também na vida de Santa Teresa d'Ávila. Quantas vezes ela, falando de si mesma, ela usava sempre alguém, uma pessoa, e ali nós vemos claramente que era ela, mas ela não se orgulhava, ela achava melhor não se colocar à frente, mas permitir que Deus estivesse à frente dela. Porque quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós devemos apresentar, é Ele que nós devemos mostrar para as pessoas. É nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado com o orgulho. E quando eu estou falando isso, eu estou falando para mim também. Padre José Augusto, cuidado para você não se achar o melhor, cuidado para você não estar aí se mostrando que você é o bom, mostrando os seus brasões, os brasões ali dos generais, né, dos capitães, aquele monte de brasão na frente, a pessoa fica eles ficam todos orgulhosos, né, mostrando que eles são os tais. Cuidado! Nós apresentamos uma pessoa e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, se você é chamado a pregar o Evangelho e está à frente, é preciso estar à frente, mas com muita humildade no coração. Muita humildade no coração. Nós não morremos na cruz. Vou dizer assim: você que prega o Evangelho, você que está à frente de alguma coisa na igreja, e aqui eu me coloco também, cuidado. Então, é preciso tomar este grande cuidado. Então, pensar sempre desta forma: é o Senhor que está à frente, é o Senhor que faz. Estou dando essas paradas para você pensar. Você não vai deixar de pregar o Evangelho, mas é com muita humildade no coração. Jesus deve ser anunciado, é Jesus que deve estar à frente de tudo. Nós somos meramente instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós apresentamos nosso Senhor. E é o que eu queria dizer antes. Siga sempre esse princípio. Você veio do céu, você se encarnou no seio da Virgem Maria, você esteve diante de Pôncio Pilatos, você foi crucificado, você ressuscitou ao terceiro dia, você subiu ao céu. Então, se
Nada disso fala de você e também fala de mim. Então nos portemos com muita humildade no coração, levemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas com muita humildade no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.